estratégia, né, que vai ajudar você, vai aumentar a tua chance de conquistar a aprovação na ETEC, quando você usa associada com aquelas estratégias que eu já ensinei, quando você usa associada com mapeamento, quando você usa associada com o estudo ativo. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, me chamam de fada dos vestibulinhos aqui na internet, porque eu sempre trago muito conteúdo gratuito aqui sobre o vestibulinho da ETEC. Também sou cofundadora da ETEC Power, que é a nossa plataforma completa pro vestibulinho da ETEC. Então, assim, pensou em ETEC, eu tô aí falando, ajudando você a conquistar a aprovação. E é o seguinte, vocês que estão aqui, já deixem um like pra eu saber que vocês estão por aqui, que vocês vão gostar do assunto de hoje, porque hoje eu vim trazer uma estratégia diferente da de ontem, tá? Que vai ajudar você a conquistar a sua aprovação na ETEC. Eu vim te explicar como funciona essa estratégia, como usar do jeito certo, porque muita gente acha que já usa, mas usa do jeito errado. Então vamos lá. Qual é essa estratégia, né, que vai ajudar você, vai aumentar a tua chance de conquistar a aprovação na ETEC, quando você usa associada com aquelas estratégias que eu já ensinei, quando você usa associada com mapeamento, quando você usa associada com o estudo ativo. É a estratégia da bendita resolução de questões do meio do seu estudo ali, né, junto com o seu estudo ativo, tá? E por que eu falo isso, né? Porque tem muita gente que quando me ouve falando que tem que fazer estudo ativo, que a pessoa não pode basear os estudos dela só em resolver questões, a pessoa acha que a questão é uma vilã na vida dela. E não é bem assim, tá? A gente precisa entender, na verdade, como que cada coisa entra nos nossos estudos, né? Vou pensar aqui num exemplo. Olha, imagina que você está fazendo um bolinho de chuva. Sim, bolinho de chuva porque hoje eu acordei com vontade de comer bolinho de chuva. Eu tô até agora com vontade de bolinho de chuva. E espero que dê tempo de fazer bolinho de chuva hoje. Acho que não vai dar, porque eu tô com muita coisa pra fazer. Mas enfim, então imagina que você vai fazer um bolinho de chuva, né? Você não vai colocar, por exemplo, o óleo ou então a canela, que você polvilha a canela depois que o bolinho de chuva tá frito. E o óleo você usa pra fritar. Você não vai colocar isso na massa, né? Senão vai sair do eixo ali. Vai deixar de ser bolinho de chuva, vai virar, por exemplo, bolinho de canela. Então, é importante que assim como numa receita de bolo, numa receita de um doce que você gosta, você siga a ordem de onde cada ingrediente entra, nos estudos você também precisa entender que cada coisinha que você usa é como se fosse um ingrediente. E aí, se você bota o ingrediente na hora errada, se você bota o ingrediente do jeito errado, vai dar errado. É tipo o bolo que a pessoa não coloca fermento. E às vezes a pessoa coloca o fermento, mas coloca, por exemplo, o fermento antes de bater as coisas. E a gente sabe que num bolo, se você coloca o fermento, você não pode bater muito, senão o bolo meio que desanda. A mesma coisa nos estudos. Tem ingredientes que são essenciais. Por exemplo, o mapeamento, por exemplo, o estudo ativo, por exemplo, a revisão. E tem ingredientes que você pode colocar a mais ali pra dar um gostinho melhor pros seus estudos, né? Pra que você tenha um resultado ainda melhor, tá bom? E aí, esses outros ingredientes têm um momento também em que você precisa colocar. Porque se você coloca aleatoriamente, do jeito que vem na sua cabeça, assim, o que vai acontecer é que não vai dar o resultado que você quer. E aí, como é que a gente usa, então, né, a técnica de resolução de questões nos nossos estudos? Primeira coisa, como que a gente não usa, tá? Porque eu sei que no momento em que eu falar resolução de questões pode te ajudar a conquistar a aprovação na ETEC, vai ter gente querendo resolver 45 questões por dia. E não é bem assim que as coisas funcionam. Você não precisa focar na quantidade, né? Eu já falo isso tantas vezes e tem gente que ainda não entende. Mas assim, em tudo nos nossos estudos a gente precisa olhar mais pra qualidade, sabe? Assim como o bolo, né? Vale mais a pena você comer uma fatia de um bolo gostoso lá, maravilhoso. Eu sou viciada nos bolos da Sodier, então pra mim vale muito mais a pena uma fatia, assim, do bolo da Sodier do que comer 10 fatias de um bolo zoado, que eu não gosto muito, sabe? Então a mesma coisa nos estudos, tá? Quando você tem uma quantidade menor com uma qualidade maior, vale mais a pena do que você focar na quantidade e acabar se dando mal porque você perdeu qualidade ali no teu estudo. Então eu não quero dizer que você vai precisar resolver toneladas de questões. Eu não quero dizer que você vai resolver 20, 30, 40 questões de cada tópico. Não quero dizer que você precisa passar 10 horas por dia resolvendo questões, ou que você precisa passar 2 horas resolvendo questões. Não é isso. É uma coisa a mais, é um plus no seu estudo, que é importante para você desenvolver a prática e também para outros fatores que eu vou dizer aqui, tá? E também não quero dizer que o seu estudo vai se basear só em resolver questões. Não é isso. Tem gente que pensa que pegar provas antigas e ficar resolvendo as provas antigas é o suficiente. E não é, sabe? Você precisa ter em mente que as provas antigas, elas vão servir para você fazer um mapeamento, o que é muito importante. Algumas questões
questões das provas antigas você pode resolver ali pra entender a aplicação, mas você não pode cair na maldição dos simulados e viciar em ficar resolvendo questões e questões e questões e não fazer mais nada pelo seu estudo, tá? Então não entenda como só preciso resolver questões. Não é bem isso. Você pode incrementar os seus estudos com a resolução de questões. Isso tem maneiras diferentes de fazer. E eu tô muito boazinha, então eu vou dizer pra você quais são as maneiras, tá? Então basicamente, só pra exemplificar, né? Você não precisa ter muito tempo disponível, porque quando as pessoas pensam em resolver questões, elas pensam que elas precisam parar uma tarde e elas precisam lá de 45 páginas de questões, ou então que elas precisam imprimir várias provas antigas da ETEC e ficarem lá resolvendo questões. Quando na verdade, quando você foca na quantidade, o que acontece é que o seu cérebro não entende como estou fazendo isso pra praticar, pra ver onde eu tô errando, pra ver o que eu tenho que melhorar. ele entende como Vou tentar decorar as questões pra na prova fazer igual. e a prova não vai ter questões iguais. Elas podem trazer a mesma fórmula, podem trazer o mesmo conceito, mas elas vão apresentar aquilo de formas diferentes. A prova não vai trazer duas questões exatamente iguais, sabe? Então é importante que você não foque na quantidade nesse aspecto. Sim, eu tô repetitiva em dizer que você não pode focar na quantidade, eu sei. Enquanto as pessoas não entenderem isso, eu vou ter que repetir, não tem jeito, tá? É que nem quando a pessoa faz receita de bolo e vai ensinar, né, a receita do bolo pra pessoa. Minha querida, você precisa colocar o fermento depois. E ela vai dizer isso todos os dias, porque é uma coisa muito importante pro bolo dar certo. E ela sabe que se ela não falar isso e alguém seguir aquela receita e colocar antes, a pessoa vai cagar na receita, vai dar tudo errado. Então, focar sempre na qualidade e não na quantidade, ok? Muito importante isso, né? E porque entender, assim, a aplicação do conteúdo, ou seja, entender o conteúdo por meio da resolução de questões, vai te ajudar a aprender melhor e te ajudar a não esquecer o que você estudou para conquistar a aprovação na ETEC, né? Porque ajuda de várias formas. Ajuda você a aplicar melhor aquele conteúdo, a entender aquele assunto, a ver onde tá errando e onde não tá errando, a ver o que precisa melhorar e a não esquecer aquele conteúdo. E primeiro porque, assim, muitas pessoas aprendem o conteúdo. Então tem gente que estuda direitinho, faz estudo ativo, só que quando a pessoa vai colocar em prática, ela trava. Ela fica Barbie na caixa, sabe? E aí ela fica meio tipo, E agora? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu resolvo essa situação aqui? Mas o que exatamente a questão tá me pedindo? E isso surge por quê? Muitas vezes por falta de prática daquele conteúdo, né? Então entender a aplicação do conteúdo vai permitir que você saiba resolver as questões da prova da ETEC e isso vai te ajudar a conquistar a aprovação. E você vai ter também mais facilidade para interpretar os enunciados, né? Que é um erro que muita gente comete, sabe? Eu percebo que várias pessoas são super inteligentes, super estudiosas, super dedicadas, aprenderam ali perfeitamente o conceito, o conteúdo e tal, mas a pessoa não sabe interpretar. E aí por não saber interpretar, olha que derrota que acontece, né? A pessoa não consegue resolver a questão simples, porque ela não sabe interpretar aquela questão. E é aí que a prática de resolução entra, tanto de resolução de questões do vestibulinho, quanto de questões de fora do vestibulinho, mas que sigam o padrão. É muito importante ter isso em mente. Tem gente que pensa que é pra praticar só com questões do vestibulinho, e isso gera um vício meio ruim. Então é melhor que você pratique tanto com questões do vestibulinho, quanto com questões que não sejam do vestibulinho, mas que peçam aquele mesmo padrão, que tenham o mesmo grau de dificuldade, tá? Pra que você consiga propiciar um aprendizado melhor pra você. Propiciar. Eu amo essa palavra, gente. Meu Deus. Tem umas palavras que quase ninguém fala, mas que eu acho incríveis. Então, assim, muito importante que você entenda isso, né? Vai ajudar você a interpretar melhor, a lembrar melhor aquele assunto, saber como aplicar aquele assunto, porque é uma dificuldade que bastante gente tem, e eu entendo que bastante gente tenta, porque eu já tive também. E assim, né? Tem pessoas que conseguiram melhorar nos estudos quando perceberam que era esse o pontinho que faltava, sabe? Quando perceberam que era o detalhinho que faltava. Eu tenho uma amiga que atualmente ela mora em Minas Gerais. Ela foi fazer faculdade lá, ela passou vários anos tentando entrar na faculdade, juro pra vocês. A gente terminou o ensino médio no mesmo ano, e aí eu entrei na Unesp, daí depois passei na faculdade de novo, fui pra outra faculdade, e essa minha amiga tentando prestar o vestibular, tentando passar no vestibular, e não passava no Enem, não passava na Federal direto, não passava nem na particular, nem sem bolsa, assim, ela não conseguia aprovação nenhuma. E aí um dia a gente conversou, né? Eu falei, amiga, me conta como é que você tá estudando, porque não faz sentido. Você teve uma base muito parecida com a minha no ensino fundamental, que foi fraquíssima, mas a gente conseguiu recuperar isso no ensino médio, você é super inteligente. Como é que você não consegue? Me fala o que você tá fazendo no seu estudo. E ela me falou tudo que ela fazia. E várias técnicas que eu já tinha ensinado pra ela, que já tinham funcionado comigo, que eu já tinha testado com outras pessoas também, ela usava. Só que ela só não praticava. E aí eu falei, amiga, vamos tentar colocar a prática nos seus estudos? Tenta aí ao longo dos próximos meses. Eu lembro quando a gente teve essa conversa, faltavam mais ou menos uns 2 meses pro vestibular que ela ia fazer. E aí ela começou a praticar. Aí ela ali, com qual frequência é bom que eu pratique? Eu falei, olha, amigo, o tempo que você puder praticar,
já tá ok, sabe? É melhor do que nada, né? Mas se você puder praticar sempre que você estudar o assunto, ou seja, estudei hoje, já pratico, vai ser melhor ainda. E ela, tá bom, então vamos lá, né? E nisso que ela foi estudando melhor, assim, sabe? Ela já fazia o estudo ativo que eu tinha ensinado pra ela, e ela inseriu a prática também, ela começou a ver onde que ela tava errando. Ela conseguiu identificar exatamente quais eram os assuntos que sempre que ela via no vestibular, ela se ferrava, o que ela tinha mais dificuldade, e ela conseguiu ser aprovada na Federal. Ela mora em Minas Gerais hoje em dia, ela faz faculdade lá, então é muito importante que você entenda que você precisa fazer algumas pequenas coisas nos seus estudos, e essas pequenas coisas que você faz nos seus estudos, elas vão te gerar mais resultado, tá bom? Então assim como essa minha amiga conseguiu a aprovação dela no vestibular mega concorrido, colocando uma coisa que faltava, porque às vezes é um ingrediente que falta, outras pessoas também conseguiram. Eu lembro que eu tive um aluno na ETEC Power, e pra mim é muito importante esse aluno, porque foi uma das primeiras turmas que a gente teve na ETEC Power, e foi o Matheus Zago, ele é de Franca, e ele foi aprovado na ETEC de Franca, pro ensino médio, né? Então, assim, o Matheus, ele estudava direitinho e tudo mais, e aí ele usou também, na ETEC Power, a técnica das resoluções comentadas. Eu lembro que antes, hoje em dia a ETEC Power tem uma resolução comentada abaixo de cada aula, pra facilitar. Antes, como eu não tinha muito essa noção, né, a gente deixou um módulo só com as resoluções comentadas. E aí eu lembro que ele usou esse módulo, assim, sabe, muito bem mesmo, e ele conseguiu a aprovação dele mesmo sendo uma pessoa que tinha algumas dificuldades nos estudos e que tropeçava ali em algumas dificuldades que ele tinha, sabe? Então, muito importante real que você perceba se você tá usando ou não essa técnica nos seus estudos, tá bom? Pra que você consiga ter uma produtividade melhor nos estudos, né? Pra que você consiga evoluir nos seus estudos. Eu também já fui a pessoa, inclusive, que não praticava com a frequência que deveria. Eu achava que eu tinha que praticar assim, eu estudei a semana inteira, daí final de semana eu pratico, certo? Errado. A gente não pode fazer isso, porque o teu cérebro no final da semana, gente, ele já perdeu ali, ó, um monte de informação que você foi aprendendo durante a semana, sabe? E você já perdeu o jeito com aquele conteúdo, né? Então é importante que você pratique logo no dia em que você estuda. E posso praticar depois também? Claro que pode, mas pelo menos no dia é importante. Assim como a minha amiga fazia, assim como o Matheus fez também. Inclusive, acho que o Matheus até se formou já na ETEC, ou tá no último ano, alguma coisa assim. Então, é importante que você insira essa técnica no seu dia a dia, tá? Pra que você consiga ter um resultado melhor, pra você ter um rendimento melhor nos seus estudos, né? Porque quando você não analisa o que você tá melhorando, o que você tá errando, a tendência é que você continue no mesmo erro o tempo todo. E essa técnica permite que você não fique no mesmo erro o tempo todo, tá bom? E aí pode ser que você pergunte assim: Mas assim, isso não vai me fazer gastar muito tempo? Que eu sei que a frase mais falada dos últimos tempos é: não tenho tempo. E aí, como as pessoas não têm tempo, elas se perguntam, ou me perguntam muitas vezes, se isso não vai fazer com que elas gastem tempo. Toda técnica que eu ensino, a pessoa pergunta: mas não gasta muito tempo? E na verdade não, tá? O que acontece, né? Quando você usar a resolução comentada e também as questões pra você mesmo praticar ali, você vai economizar tempo, gente. As estratégias que eu ensino aqui são feitas justamente pra que você precise gastar menos tempo estudando, pra você não ficar na neura de ficar o dia inteiro estudando, sabe? Por quê? Porque nisso que você aprende melhor ali o conteúdo, né? Nisso que você vê a aplicação dele, você não vai ter que voltar naquele conteúdo 1 milhão de vezes, que é o que as pessoas normalmente fazem. Essa minha amiga, ela ficou, peraí, deixa eu recalcular, tá? Ela terminou o ensino médio, ela entrou na faculdade, se eu não me engano, em 2019, então foram 5 anos, 4 ou 5 anos aí. Uns 5 anos, mais ou menos, que ela passou tentando entrar na faculdade, né, prestando vestibular. Pensa comigo, se ela tivesse usado essa estratégia desde o começo, junto com o estudo ativo, junto com o mapeamento, junto com tudo, ela não teria conseguido a aprovação muito mais rápido? Então, quando a gente usa uma estratégia que é poderosa para o nosso estudo, a gente consegue ter um aprendizado muito melhor e a gente gasta menos tempo insistindo naquela prova, a gente gasta menos tempo ali tentando aprender um assunto que parece difícil, sabe? Então isso te faz economizar tempo, né? Outra pergunta clássica: as pessoas pensam que no estudo as coisas são ou, e na verdade as coisas são e nos estudos, né? Então, assim, gente, as pessoas que acham que as coisas são ou, me perguntam: eu posso trocar o estudo ativo então por isso? E não, no estudo tem que ser. Então você vai fazer o estudo ativo e complementar o teu estudo ativo com a técnica de resolução de questões, tá? Tanto as resoluções comentadas quanto para você praticar mesmo as questões ali. Então você complementa. Você não vai tirar o estudo ativo, porque ele é muito importante, ele é essencial para que você tenha um aprendizado eficaz. Você vai complementar o teu estudo ativo, tá bom? E dá para você fazer isso em pouco tempo sim, tá? Eu juro, garanto. Tenta em casa que você vai ver que dá. E aí outra pergunta que muita gente me faz é, né? Posso resolver várias provas? E assim, gente,
gente, como eu já falei, o foco tem que ser na qualidade. Não adianta você pegar uma prova inteira depois que você acabou de estudar, por exemplo, cinemática, que aquela prova não vai ter as 50 questões de cinemática, sabe? Você precisa praticar aquele assunto que você estudou. E também é importante que você veja uma resolução comentada em relação àquele assunto, né? Vou falar mais sobre isso mais pra frente aqui, tá? Só tomar um gole de chá, senão eu vou ficar rouca. 3 dias depois... Então vamos lá. Alguns pequenos erros que eu não quero que você cometa quando você for usar estratégia. Por quê? Porque eu sei que você pode cometer. Porque você é um ser humano, né? Faz parte. Seres humanos cometem erros, sim, o tempo todo. Muito, com muita frequência. Mas é melhor a gente saber o erro antes pra gente não cometer do que cometer e depois pensar: Mano do céu, eu errei nisso. Então vamos lá. A primeira coisa assim que você não pode fazer é você pegar questões que não são correlacionadas ao assunto que você estudou naquele dia, tá? Então, hoje eu estudei, por exemplo, biologia celular. Então você vai pegar ali uma resolução comentada de biologia celular e algumas questões de biologia celular pra você praticar depois do seu estudo ativo, tá? Então você não vai pegar, por exemplo, uma questão de reino animal. Não, né? Você vai pegar de biologia celular. Ainda que a célula animal seja diferente da célula de uma planta. Mas você vai pegar a questão de biologia celular, tá bom? Você tem que dar essa filtrada, né? Filtrar tipo porífero, pra você conseguir chegar usar a técnica do jeito certo. Porque se você estudou biologia celular e pegar uma questão, sei lá, de bioma, não vai fazer sentido, o seu cérebro não vai conseguir assimilar aquilo, ele vai confundir aquele assunto. Então é importante que você pegue a questão correlacionada ao assunto que você estudou. E esse erro é besta, ninguém faz isso. Tem gente que faz isso. Então é melhor prevenir do que remediar, né? Melhor falar uma coisa que parece boba do que deixar de lado. E aí tem gente que é super iniciante, a pessoa vai errar, aí depois a pessoa vai vir chorando, dizendo assim: Tentei usar e não deu certo a estratégia. E aí eu vou dizer: oh meu Deus do céu, por que eu não falei aquele erro bobo? Então é um erro bobo, mas que você não pode cometer. Segundo erro bobo, né? Achar que resolução comentada é o mesmo que resolver questões. Não é, tá? Quando a gente fala de usar a estratégia de resolver questões, né? A estratégia do R ali das questões, o que acontece é que tem 2 etapas disso. Tô fazendo 4 no caso. 2 etapas nisso. Uma etapa é a resolução comentada e uma etapa é a prática. A prática é uma coisa que quase todo mundo já faz. A resolução comentada dá um plus nos seus estudos. Por exemplo, na ETEC Power faz parte do nosso método, né? Então você faça pela sondagem, depois da sondagem, aula mais anotações, resumo, resolução comentada e aí pratica com as questões de fixação. E vale muito a pena se você puder inserir as resoluções comentadas também no teu estudo, mesmo que você não seja da ETEC Power, porque isso dá um bônus, assim, te ajuda muito nos seus estudos de verdade, tá? Então é importante que você faça isso para que você consiga ter um resultado ainda melhor, ok? Sempre que você puder colocar resolução comentada, coloque. E você tem algum vídeo de resolução comentada no seu canal? Felizmente sim, a gente tem alguns vídeos de resolução comentadas no canal, então você que tá aí buscando resolução comentada, aproveita que no canal a gente tem algumas resoluções comentadas também. E no canal tem todas da ETEC Power? Óbvio que não, né, gente? Senão o canal se chamaria ETEC Power. Então, assim, no canal tem algumas, na ETEC Power em todas as aulas tem uma resolução, então no canal você pode pegar, tem uma playlist, na verdade, no canal, porque minha equipe é muito massa, a gente organizou uma playlist de resoluções comentadas pra ajudar vocês aí que estão estudando pro vestibulinho da ETEC também, ok? Então, essencial que você pegue resoluções comentadas também. E, mais importante de tudo, né? A resolução comentada é sempre bom que ela venha antes de você resolver as questões, tá? Por isso que tem a ordem, assim, das coisas, né, gente? Os nossos estudos, tudo tem uma ordem, é tipo a receitinha de bolo mesmo. Se você sai dessa ordem, o que acaba acontecendo é que você acaba se perdendo nos seus estudos algumas vezes ali e não dá tão certo, tá bom? Terceiro erro, achar que você tem que ser ou, já falei isso, mas assim, tem esse ou em outros aspectos. Então, por exemplo, não é porque você viu a resolução comentada que você não precisa resolver exercícios. Não é porque você resolveu exercícios que você não pode fazer resolução comentada. Você tem que ser E nos seus estudos e não ou, né? Então não é ou eu resolvo questões ou eu vejo resolução. É, vejo resolução e resolvo questões. Você complementa o teu estudo, tá? Depois de você fazer o seu resumo bonitinho e tudo mais, você vai pra essa etapa do seu estudo, que é uma etapa que ela complementa o teu estudo ativo de certa forma. Então é bom que você faça isso. Não substitua uma coisa pela outra. Coloque junto na sua rotina de estudos. E se você tem pouco tempo, é importante que você sempre veja onde é que você tá gastando tempo a mais ali desnecessário. Por exemplo, tem gente que leva 4 horas pra fazer um resumo. Será que você realmente estava fazendo um resumo ou você tava se perdendo, dispersando, conversando com os amigos no WhatsApp, enfim, né? Então é importante que você veja onde é que você tá matando aquele tempo, tá? Agora vamos lá, né? O jeito certo de você fazer isso. E olha só, até já falei aqui a estrutura, mas basicamente a gente sempre tem que começar pelo estudo passivo, que é você assistir a aula, você fazer ali a anotação, enfim. Na ETEC Power tem a sondagem também, que é uma etapa anterior, que vale muito a pena fazer, caso você queira inserir nos seus estudos, porque dá muito mais resultado. Depois, a parte do estudo ativo, ela vai incluir, então, né, o seu resumo que você vai fazer estruturado certinho, tá? E não um resumo aleatório, né? Então, coloca o seu resumo bonitinho ali, certinho. Bonitinho não no sentido de ser decorado, no sentido de ser um resumo eficiente pro teu estudo. A resolução comentada, e aí depois você
você vai praticar aquele conteúdo com exercícios de fixação. Por que de fixação? Porque são exercícios em que você realmente vai praticar, raciocinar, colocar o seu conhecimento com base no que você aprendeu naquela aula, com base no que você interiorizou ali durante seu estudo ativo. Ok? Outra coisa importante, né? Durante uma resolução comentada, vale muito a pena você fazer anotações daquela resolução comentada. Por quê? Porque se você só vê a resolução comentada, seu cérebro entende mais ou menos, mas ele não aprende direito aquilo. E aí, se você vai acompanhando a resolução, resolvendo junto, marcando alguns detalhes ali, primeiro que você vai ter aquilo registrado, né? Então, depois, se você esquecer, é só você olhar e você vai lembrar. E segundo, que seu cérebro vai entendendo melhor o raciocínio da questão. Então, faça anotações, vai resolvendo junto durante a resolução comentada. Terceira coisa, seguir o raciocínio da questão, quando você pega uma questão comentada, te ajuda muito nos seus estudos pro vestibulinho da ETEC, tá? Então, segue o raciocínio da questão pra você ver o que você erra normalmente quando você vai resolver questões daquele assunto, pra você ver o que você não tinha pensado, mas que faz sentido pra aquela questão. Porque toda questão tem um raciocínio dela, né? Uma forma de você chegar até a resposta. E às vezes a gente não percebe isso. Agora, com a resolução comentada, você consegue se dar conta de qual raciocínio precisava, qual era a interpretação, quais conceitos foram passados. Quais não, né? Quais conceitos foram passados. Então, é muito importante que você acompanhe o raciocínio. E uma coisa extra aqui que é importante. A gente sempre faz a estrutura de resolução comentada antes de fazer questões de fixação, certo? E olha só, uma coisa que você pode fazer depois de alguns dias que você viu aquela resolução comentada é você resolver por conta aquela questão. Ou seja, você viu a resolução comentada, por exemplo, na segunda-feira. Daí, no sábado, você resolveu que quer complementar um pouco o estudo daquela mesma matéria. Você pode pegar aquela mesma questão e resolver aquela questão sem ser acompanhando a resolução comentada, sem ser olhando a sua anotação daquela resolução comentada. Por quê? Porque aí você realmente testa se você aprendeu aquele raciocínio, se você conseguiu aprender aquele tipo de cálculo, se você conseguiu aprender a aplicação daquela fórmula, daquele conceito, enfim. Isso te ajuda bastante também, potencializa muito o seu aprendizado, inclusive é uma coisa que muitos alunos nossos da ETEC Power fazem, então eu recomendo que você também faça. Inclusive aqui vai uma tarefa pra você. Olha só, pega agora mesmo uma resolução comentada de algum assunto do vestibulinho da ETEC que você já estudou. Então aqui no canal tem algumas resoluções e eu vou deixar aqui em cima pra você alguma delas pra que você veja. E aí acompanha essa resolução fazendo marcações, fazendo anotações, vendo como chegar no raciocínio da questão, vendo as observações que eu te falo também durante a resolução, pra que assim você consiga aprender ainda melhor, pra que você consiga manter ainda mais a informação sobre aquele assunto no seu maravilhoso cérebro, tá bom? Então fica aí a tarefa pra você que você já entre em prática nos seus estudos, né? Porque uma coisa é fato, se você só ouvir tudo que eu tô falando por aqui, entrar por um ouvido, sair pelo outro, você não vai ter o resultado que você quer. É importante que você faça a sua parte, que você coloque em prática, que você use as estratégias certas, que você aplique o que eu tô te dizendo. Quem aplica tem resultado. Quem não aplica não vai ter resultado. Então, cumpra a tarefa e depois, se você quiser, você pode me marcar nos seus stories do Instagram dizendo que você cumpriu essa tarefa. Inclusive, meu Instagram é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio. Aproveita e segue lá, porque lá tem muito conteúdo diferente do que tem aqui no YouTube. Lá tem stories todos os dias, tem quiz toda semana, pra você testar conhecimentos também, né? Porque como eu falei, a resolução comentada é importante e a prática com questões de fixação também é muito importante, é essencial, na verdade. Então tem quiz toda quinta-feira nos stories, tem post no feed, tem muita coisa. Então, muitíssimo importante que você me acompanhe no Instagram, que vai passar aqui na tela pra você. Que você se inscreva aqui no canal também, pra você não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo. Afinal de contas, esse aqui é o maior e melhor canal que existe pra você que quer passar na ETEC. E claro, clica no gostei pra mostrar pra mim que você gostou de saber mais sobre essa estratégia, pra saber que você quer mais vídeos assim, enfim. Então é isso, bons estudos, até o próximo vídeo e tchau!